Eu tô fechada Tá com esse sotaque filme. já? You think of me. In you I find my worth, in you I find my identity. Oh, oh, you say I'm loved when I can't feel a thing. You say I am strong when I think I am weak, and you say I am held when I am falling short. Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que você está entrando aí para assistir com a gente. Estamos aí entrando mais uma vez ao vivo aí com você aqui no Incendicast diretamente aí na sua casa ou no seu serviço, seja onde você está assistindo. Mas que Deus possa abençoar você, a sua casa, a sua família e que você venha ser edificado através de mais esse podcast aqui. E nesse dia estamos aqui com convidados bem especiais, que é a Daniela Carvalho e o seu esposo Marlon, né? Isso. Vieram diretamente do Rio de Janeiro para estar aí com a gente. Vão estar ministrando aqui em algumas igrejas aqui na cidade de Tramandaí e dispuseram aqui um momento para estar aqui com a gente, para contar um pouquinho da sua história, né? Isso aí. Gente, bom dia, boa tarde, boa noite a todos em Incendicast. Então, desde já, eu já peço ao pessoal curtir, compartilhar aí. Como a gente sempre fala, talvez através do seu compartilhamento, pessoas podem ser alcançadas, talvez uma chave vire dentro do seu interior e a sua vida nunca mais seja a mesma, por um simples aviãozinho ali que você possa fazer. Então, desde já, sem a gente perder muito tempo aqui, eu sempre falo que é uma alegria na nossa felicidade estar recebendo vocês aqui. Eu sempre falo isso porque a gente sempre tem que lembrar de onde a gente saiu. Né? A gente é curado e leva a cama. E a gente sempre fala assim, e vocês estando aqui conosco é um sonho para nós. É uma realização de uma promessa que o Senhor fez para cada um de nós. E a gente está vendo o Senhor cumprindo isso. Então, a gente nunca imaginou que vocês estivessem aqui, mas a gente imaginava que pessoas com o potencial de vocês, um dia a gente teria um momento de mesa com vocês. Amém. Então, a gente tem uma alegria de, por breves momentos, ter o coração de vocês e vocês ter o nosso. Então, o Incendicast está muito feliz. Eu, Daniel, Misael, Daniel, Matheus e o Walter ficamos muito alegres e felizes, muita alegria na nossa felicidade em estar recebendo a Dani, o Marlon. Que Deus abençoe a vida de vocês. Amém. Que vocês possam, através do Incendicast, levar mais um pouco do amor do Senhor, através das suas experiências, através do que o Senhor tem feito na vida de vocês. Então, cara, a gente só pode agradecer, porque a gente começou, para quem não conhece, até para você saber, a gente começou na sala da casa dele, só com o Instagram, porque o Instagram permite só 1 hora, sem internet caindo. E a gente começou com um sonho e com uma vontade. Não que hoje a gente está melhor que antes, não, mas a gente está vendo o Senhor acrescentando em gota, em passo, em milha em milha. Mas desde já, obrigado. A gente sabe da corrida de vocês, está aí nesse mês aqui. Então, muita alegria. E a gente sempre costuma presentear de alguma maneira nossos convidados. Está trazendo um livro da loja da Esther, que é um dos nossos apoiadores aqui, que tem moda gospel, tem bastante livraria. E é um livro do Jesus Cop, Douglas Gonçalves, A Revolução das Cópias de Jesus. Então, ele está passando para vocês aí. Que Deus abençoe obrigada. a vida de vocês. Esse casal. Obrigada por esse momento. Demais. Nós estamos muito felizes de estar aqui com vocês também. Amém. É uma honra, né, estar aqui. Eu acredito muito que esse tempo de mesa é muito precioso. A gente tem aprendido isso, né, amor? Com um pastor amigo nosso, que ele se chama Rodrigo. É o pastor que pastoreia a PIB de Guaxindima, Primeira Igreja Batista. E ele nos ensinou muito a respeito desse tempo de mesa. Que a mesa cura. Na mesa a gente pode compartilhar, aprender, e isso é muito importante. Eu acredito que esse momento aqui vai ser muito precioso. É uma honra estar aqui com vocês. Amém. Claro, é que Jesus, quando ele ressuscita, ele não volta para a cruz, ele vai para a mesa, vai pra né? mesa. Então, nada melhor que esse momento de mesa e
tá tão em alta isso, né? Sim. Porque é um momento de comunhão, de aprendizagem. Então a gente mais uma vez agradece. E eu queria começar com vocês aí, para você começar a contar um pouco do testemunho, se foi vocês que acharam Jesus ou Jesus que achou vocês, até o momento de vocês se casarem, essa união de propósito, né? Que a gente não se casa por um mero sentimento, mas sim uma unidade de propósito, né? E um alinhamento do Senhor. Então, aí vocês sabem quem começa, mas você falar como é que foi da história, né? um pouquinho da história de vocês, até para o pessoal conhecer um pouco mais vocês. Você quer começar, amor? Ou quer que comece? Ih, se apresenta primeiro. Vai que é tua, Mar. Vai que é tua. É, Eu já quero Carioca, pedir tem que se perdão, eu tô com a voz um pouco... Flamenguista um pouco ou rouca. o quê? Eu sou flamenguista. Flamenguista. Sangue de Jesus. Cedo Só que Rio. aqui ninguém gosta de flamenguista. O Brasil inteiro, né? A gente passa por isso. É a mais amada e a mais odiada, né? Ser do Rio de Janeiro e não ser flamenguista é um pecado, né? É um difamador do evangelho, né? É verdade. Então, assim, aonde a gente passa, o pessoal pergunta logo, você é flamenguista? Eu falo, moro no Rio, né? Tem que ser flamenguista. Meu pai, tadinho, é botafoguense. Mas agora ele tem Mas esse esse ano ele tá melhor. bem. Esse ano ele tá bem. Daqui 70 anos eles voltam, né? Isso daqui é... Boa. Mas, assim, eu sou o Marlon, né? Temos 2 anos de casados. 2 anos. Sou natural mesmo do Rio de Janeiro. O Dani sempre foi natural daqui. E o nosso casamento ele foi assim baseado num propósito. Eu digo que se Deus não fosse tão minucioso na forma de falar, de apresentar tanto a minha vida para Daniela e a Daniela para mim, eu não casaria. Porque é desafiador quando você decide entrar em um relacionamento onde você conhece uma pessoa que fica a 1.720 quilômetros Bem pertinho. da sua Do casa outro lado. e você, antes de casar, você apenas a viu pessoalmente 4 vezes. Foi o que aconteceu. Antes de nós casarmos, nós nos vimos 4 vezes apenas. E detalhe, não foram tempos assim maiores, foram minúsculos. Foram 3 finais de semana e uns 10 dias, mais ou menos, né? Foi na outra vez, pandemia, foi né? na pandemia. Que ela Bom foi para momento lá. pra isso. Isso, ela foi para Foi lá, pra lá. foi Deus. Aí teve Um voo cancelado, lockdown, né? isso, daí isso aí. cancelaram os voos. Foi tu que mandou cancelar. Aí eu fiquei lá 10 dias. Eu orei para isso. Aí ela ficou esse tempo a mais lá. Então, assim, se Deus ele não tivesse sido tão minucioso, né, específico, e eu falo isso de modo geral, porque Deus ele falou em todas as áreas, ele falou não apenas testificando em nosso coração, mas ele usou profetas para falar. Tanto no momento em que nós já estávamos dentro do relacionamento, quanto antes também. Preparando. Deus foi me preparando. Deus falou comigo que a enviada para minha vida não seria do meu lugar, seria de longe. E falou da mesma forma para ela. Falou, prepara o seu coração que você vai para uma terra que é distante. Então ele preparou tanto a mim quanto a ela. E assim, ele foi tão minucioso que ele chegou ao ponto de... Uma vez eu estava no culto, ele usou uma profeta, e a profeta chegou para mim e falou assim, olha só, nessa semana chegará até você uma proposta, mas você não coloca a mão, porque não é o que eu tenho para você. Meu Deus. Dentre poucos dias eu te apresentarei a que eu escolhi para você. E justamente na semana eu conheci uma pessoa e eu falei assim, meu Deus, me deu aquele estalo na hora. Eu falei, não é. Então eu segurei, esperei. Semanas depois, a Daniela me seguiu no Instagram. Foi tudo. Ela vai dar continuidade Tem uma nisso agora, vou história. passar para ela contar. Mas aí ela me seguiu no Instagram. E aí começou a me seguir, eu segui ela de volta. Eu falei, nossa, menina abençoada. Ela já tinha um ministério totalmente consolidado no Rio Grande do Sul. E aí quando eu vi, eu falei assim, não vai me dar muita bola não. Mas eu vou arriscar. Mas de longe, né? aquela coisa toda. né? De longe. Eu falei assim, não vai me dar muita bola não. E aí foi quando ela postou uma caixinha de perguntas. E eu fui lá na caixinha de perguntas dela e escrevi a frase assim, vou me casar com você. Profetizou. Essa foi a primeira frase mensagem. que eu falei para ela. A primeira mensagem. O que ela fez? Me ignorou. Tô nem aí. Não me respondeu. Mas aí o que eu fiz?
Isso aqui é bacana de falar, porque isso pode testificar na vida de muitos e injetar fé no coração de muitos. Imediatamente eu falei com Deus. Eu falei assim, Deus, eu não conheço essa menina. Não sei quem é, não sei a história da vida dela, mas eu senti no meu coração que ela é uma pessoa íntima do Senhor. E se ela vai agregar naquilo que o Senhor tem para a minha vida, eu quero, independentemente da personalidade dela, do jeito dela. Se ela for de Deus, eu quero. O que eu fiz? Entrei num propósito de oração sem ao menos trocar uma palavra com ela. E comecei a orar constantemente. E orar, e orar, e orar. Eu falo para todo mundo isso. Acho que foi a primeira vez que eu fui um crente de oração. E eu dobrei o joelho. Orou assim, muito. Foi 2 vezes, né? Que eu orei muito. Essa foi uma delas. E eu comecei a orar de verdade, mano. De submonte. E orar, e orar. E Deus me respondeu. Dá continuidade aí, pra você contar como é que foi aquela parte. Então, daí eu sempre recebi muitas... Eu acredito muito em palavras proféticas, né? A gente hoje vive num ambiente profético e nós levamos muito a sério isso. Eu aprendi muito com Deus a respeito disso. De atos proféticos, palavras proféticas, quando são liberadas. A gente tem uma frase que a gente leva para a nossa vida, que a gente aprendeu com o nosso pastor. Em ambientes proféticos, palavras têm o poder de virar decretos sobre a nossa vida. Então, elas têm poder de virar chaves, muitas vezes. E eu, desde pequena, recebia muita profecia, assim, né? Eu lembro que eu fui ministrar numa igreja, era uma festividade de irmãs, e ao término do culto, um irmão chegou até mim, ele chamou meu pai, e ele me entregou algo. Ele falou assim, eu vejo essa menina indo para uma terra estranha, e constituindo a família dela lá. Então, se mantenha assim, do jeito que você tá, nessa humildade, que Deus ele vai te honrar. E eu fico com essas palavras na minha mente, eu guardo no meu coração e levo para minha vida. Aí a gente estava numa consagração de uma igrejinha, que foi onde começou meu ministério, que se der tempo eu vou contar também. E nessa consagração, a irmã que pregou, quando terminou de pregar, me chamou lá na frente. E o engraçado é que toda vez que Deus ia falar a respeito disso comigo, ele sempre chamava meu pai e minha mãe, já para confortar o coração deles desde muito cedo. Isso. E preparando. Isso, e preparando eles. Aí Deus me chamou lá, a irmã me chamou lá na frente, chamou consequentemente meu pai e minha mãe, e falou assim pro meu pai, eu nunca esqueci isso na minha vida. Ela falou assim, Cláudia, chegará um tempo que você vai perguntar pro seu esposo, cadê a Daniela? E ele não saberá responder, porque estou enviando ela para uma terra distante, e lá ela irá constituir a família dela. Então eu sempre soube isso, eu sempre soube Deus que... preparou o terreno todo. Preparou pra isso, tudo. né? Eu sempre soube que o meu esposo viria de longe, que eu iria para uma terra estranha. Hoje eu falo isso para eles falam falando Rio de Janeiro, que é uma terra estranha. Só tem gente estranha. O pessoal do Rio pira. Vira quando eu conto isso. Se ofende. Se ofende. Mas, enfim. Então, sempre a minha mãe brincava comigo, né? Quando eu ia pregar. Porque é pra África, né? Tipo assim, né? Não, quando vinham uns enviados lá em casa, né? Rodear o campo, assim, minha mãe falava, ó, esse aqui mora perto, esse aqui não. Não é tu. Não é já tu. eliminava, né? Já eliminava. Se você pudesse escolher, já vi que Big Brother isso eliminava. Aí, quando a gente ia para um lugar mais distante, fora do estado, já preguei em Santa Nem ia, Catarina. né? Tem um convite. Não, ela não vai. Não, e Só ela me em 100 cutucava. quilômetros na volta. E ela me cutucava, falava, ó, pode ser que seja agora. Aí, enfim, eu sempre soube disso. Aí eu sempre recebi essa profecia. Eu conheci um rapaz de São Paulo. Aí eu comecei a conversar com ele, a orar e pedir direção a Deus. E esse menino era tudo o que eu estava orando. E eu falei assim, caraca, é ele, varão crente, pregador. Não era nada que ela estava orando. Não era nada. Era um enviado. Pobre, perdido. Aí comecei a conversar com ele, conversei com ele durante algum tempo e ele me enrolando, falando que ia lá me pedir namoro, conversar com meus pais, me enrolando, papapá. Aí chegou um nível que ele fez aniversário e, claro, eu não pude ir, que era em São Paulo, e ele estava numa mesa e do lado da mesa dele tinha uma menina que pegava ele, agarrava ele assim, e ele me mandou um vídeo. Aí eu, mulher sábia, essa menina tá estranha, vou pesquisar sobre ela. Aí fui lá no Instagram, olha só o que Deus faz. Eu acredito muito nisso, que Deus às vezes ele gera situações para te impulsionar ao lugar que ele quer que você esteja.
E eu fui lá no Instagram dela, entrei no Instagram dela. Pensei, essa menina deve ser alguma coisa dele. Quando eu entrei no Instagram dela, tinha algumas coisas do Marlon. E essa menina era de São Paulo. Só que era amiga do Marlon. A amiga que foi ao Rio de Janeiro, era amiga dos amigos dele. Amigo em comum. Então, era amiga em comum. Aí eu falei, caraca, eu vou seguir esse rapaz, porque ele deve ser alguma coisa dela, assim, eu vou ficar mais por dentro, né? Segui o Marlon. Catar um pra catar outro, pra fazer uma volta. Ligar as né? fontes, O entendeu? propósito dela ter me seguido, viu? Que loucura. Aí, olha só que doideira. Eu comecei a seguir Não ele. foi a frase. Não foi a frase. Primeiro eu comecei a seguir ele. Aí segui ele, ele me seguiu de volta. Aí foi onde teve aquele pico da pandemia e eu comecei a fazer muita live no Instagram. E ele começou a entrar em todas as minhas lives e eu sempre via ele ali comentando e amém e glória e Compartilha essa live. E marcando gente. E eu lembro até hoje a foto que ele tava com uma camisa escrito Jesus, acho, com um bonezinho preto assim, e toda vez tinha comentário dele. Aí ele começou a me chamar Aí ele mandou essa mensagem. Quando eu li essa mensagem, eu falei, caraca, esse garoto é psicopata. Não conheço, não sei quem é, do outro lado do mundo. Vou bloquear. Ô, mãe! Que vai casar comigo. Aí ele começou a mandar mensagem. E eu, meu Deus, arrumei pra mim, né? Aí tá. E o menino lá, nesse meio tempo, me enrolando. Até que um dia o Marlon falou assim pra mim, me passa o WhatsApp, irmã. Falou assim, eu quero te contar meu testemunho. Eu falei, olha, não posso passar no WhatsApp. O WhatsApp eu só faço agenda. Eu falei assim, só faço agenda. Não posso te passar. E ele, não, é que eu preciso te contar o que Deus fez na minha vida. Eu acredito que vai testificar em você, vai acrescentar, né? Eu falei, tá bom. Daí passei no WhatsApp. Quem ele é? Ele mandou... Carioca, sem né? mentira nenhuma. Estrategista, varão estrategista. Que isso, varão? Mandou uns 10 áudios. Pastor Eloy. Varão ligado. Que isso, varão? Varão de estratégia. Varão de visão. Varão de visão. Aí mandou uns 10 Pastor áudios. Eloy. Ele mandou uns 10 áudios. E eu, meu Deus, eu tenho que escutar 10 áudios. Aí escutando. E ele mandou mensagem. Nesse meio tempo... Eu tava na casa da minha cunhada, né? Naquela noite, passei a noite lá com ela. Aí eu falei assim, caraca, eu preciso dar um jeito de parar com esse garoto, que ele tá me mandando muita mensagem, não sei quem ele é. Pra mim era psicopata. Aí o que eu fiz? Eu falei assim, Marlon, eu vou ficar sem meu telefone que eu vou fazer um propósito de oração com os meus pais um monte. E eu não vou poder te responder mais. Tá bom? Falei assim pra ele. Não, tá bom, eu vou entrar no propósito com você. Falou assim. É psicopata mesmo. Aí eu falei, conversei com meus pais, e meus pais aceitaram fazer o propósito. Era o pico da pandemia. Aí o que eu fiz? Eu peguei meu celular, coloquei dentro de uma caixinha, desliguei ele, coloquei dentro do meu guarda-roupa. E a gente ficou 15 dias indo no monte, eu e a minha família, 15 dias. Todos os dias a gente estava no monte, num propósito de oração. E a minha oração que eu fazia no monte, que eu estava fissurada, olha só, isso aqui eu acredito que vai edificar a vida de muitos jovens. Eu estava fissurada pelo outro garoto. Eu estava cega. Eu dizia, é ele. E eu aprendi uma coisa quando eu era pequena, numa pregação que eu nunca esqueci. Eu tenho uma memória de RX, eu guardo tudo na minha vida. O pregador falou assim, gente, Deus, ele não vai descer do céu para apontar quem é e quem não é para você. Tipo, esse aqui vai casar com você. São casos raros, assim, quando você pede ou quando você tem uma intimidade com Deus e você quer que ele faça assim. Específico, né? Mas eu acredito muito que Deus ele nos dá discernimento pra gente olhar para alguém e encaixar aquela pessoa e os seus planos e os seus propósitos na nossa vida, nos nossos planos, nos nossos propósitos, e dizer, essa aqui vai se encaixar com o meu plano, essa aqui vai servir para minha caminhada, essa daqui tem a mesma visão que eu. Então Deus vai te dar essa capacidade de enxergar isso. Aí eu comecei a orar em relação a isso lá no monte. A minha oração foi exatamente essa. Eu falei assim, Deus, eu quero que o Senhor afaste quem não é e aproxime de mim quem é. Porque eu tô confusa. Eu falei assim, e o Marlon mandando mensagem. E eu tava confusa, meu telefone tava guardado, eu sabia que ele ia insistir. Eu falei assim, eu quero que o Senhor afaste quem não é e aproxime quem é. E se for preciso, desenha pra mim, porque eu sou lerda e eu quero entender. Eu falei assim, desenha. Foi onde eu pedi. Aí tá, ficamos 15 dias. Quando eu desci do monte, meu pai falou assim, vamos jantar na casa de um amigo. Aí a gente desceu, fomos jantar. Nesse meio tempo, o Marlon tinha comprado uma Bíblia lá no Rio de Janeiro, e atrás da capa da Bíblia ele fez uma carta. E no final da carta, ele se declarou, escreveu aquelas palavras bonitas de carioca. Varão romântico. Varão romântico. Varão romântico. Foi aí pesado. Você colocou uma linha assim no final e colocou assim, você aceita orar comigo? Não namorar, orar comigo, né? Isso.
Eu comprei essa Bíblia, fui no correio, comprei um vestido bonito para ela. Um urso. Um urso. Mandei pelo Sedex e mandei entregar. Só que nesse tempo que ela estava no monte, no propósito, o que eu fiz? Nesses 15 dias, eu pegava o meu telefone e eu conversava com ela como se ela tivesse me respondendo. Entendeu? Só que ela estava 15 dias sem telefone celular. Eu pegava o telefone e falava assim: oi, Dani, tudo bem? Bom dia. Hoje é o primeiro dia do seu propósito. Estou passando para dizer que eu já estou com saudade de você e tal, isso, aquilo. Quando chegava de tarde, boa tarde, já tomou seu café? É assim, desse jeito. Aquele cara quando vão pra lua, né? Fica gravando. isso aí. Exatamente. E eu fiz isso durante os 15 dias. E ele ficou. Quando chegou E no você último... também subiu no monte os 15 dias. Exatamente. Quando chegou no último dia, eu já estava numa ansiedade, meu irmão, extrema, uma coisa assim de louco. E eu peguei, no penúltimo, né? Hoje é o 14º dia, eu tô ansioso para amanhã, tô doido para você pegar esse telefone. Resumindo, tinha mais de não sei quantas mensagens já. Quando ela pegou o telefone... Meu telefone travou. Que ela foi abrir o telefone, ligar a internet, Travou. o telefone De dela tanta travou. mensagem. De tanta mensagem que tinha. Nesse dia, ele estava no Upgrade, que é um evento muito grande que acontece em Xerém, lá no Rio de Janeiro. E ele estava nesse evento. E daí, quando eu cheguei em casa, eu abri a Bíblia, eu li aquela carta. Eu falei, eu vou esperar um pouquinho, porque Deus ainda não me respondeu. Eu subi no monte, orei. Quero bem claro. Mas, Né? eu quero desenhado. Aí deixei a Bíblia, respondi ele, falei, cheguei, estou indo jantar e já volto. Aí, ele recebeu a mensagem. Eu nem ouvi tudo, porque era muita mensagem. Fui jantar com meus pais na casa desse irmão. Quando terminamos de jantar, meu pai é aquele gaúcho que olha para as filhas assim, ajuda ali, ela sabe. A gente tá na casa, os outros tá na mesa, terminou a janta, ele faz aquele olhar assim, ó, tipo... levanta e lava a louça. É assim, desse jeito. Aí ele olhou pra mim, já entendi tudo. Peguei minha as esposa, coisas. a primeira vez que foi na minha casa, minha mãe, quero ver se ela vai levantar pra lavar a louça. Sério? Aí já peguei É tudo. o teste, se É o teste. fizer, ele É, passou. teste drive. Aí peguei tudo, coloquei na pia. Aí nisso vem a dona da casa, né? Não, deixa que eu lavo. Aí eu, não, eu preciso lavar a louça, Deus o livre. Não lava, fica aqui comigo. Aí fica aqui comigo. Fica aqui do ladinho, seca então. Aí quando ela lavava, tava secando. E ela falou assim, Dani, eu posso te falar uma coisa? Eu falei, pode. Ela falou, você não vai ficar brava comigo? Eu falei, não. Ela falou assim, eu tive uma visão com você. E talvez isso pode te confrontar, mas é o que Deus me mostra. Eu preciso te falar. Ela disse assim, ó, esse rapaz na qual você está conversando, Deus me diz para você que ele não é para você. Porque Deus me diz que ele não vai te colocar do lado de alguém que já construiu algo. Porque ele quer você construindo com alguém. E a pessoa que eu vi do teu lado, olha só o que eu vi nessa visão, olha só o que ela falou. Falou assim, eu vi do teu lado um rapaz alto, magro, ele era barbudo, cabelo preto, e Deus me mostra que ele é de outro estado. Eu não vou te saber dizer qual estado que Deus não me revelou, mas é de outro lugar, outro estado. E eu falei, caraca, Deus desenhou realmente. É claro que eu não me baseei só numa profecia, Sim, eu fui claro, buscando em Deus. Mas isso foi suficiente para mim chegar em casa e falar, eu vou assinar aquela Bíblia e vou entrar nesse propósito com ele. Cheguei em casa, assinei a Bíblia, mandei foto para ele, ele estava nesse evento Upgrade. As meninas falaram que ele ficou doido. E ele pulava, e ele sorria, ele falava. Eu falei, caraca, vou começar uma proposta de oração com ele. A gente começou a orar, né? Escute, nesse meio tempo, o quanto é importante a gente consultar Deus a respeito de tudo aquilo que a gente está vivendo, né? Eu digo assim, aquela história da parábola do filho pródigo. O maior perdido não era o que saiu, mas o que estava dentro. Porque quando ele chega pro pai e fala, poxa, eu tô aqui contigo, né? Tô do teu lado todo dia, praticamente. E para mim, tu nunca fez uma festa. O que o pai vai dizer? O que é meu é teu. Você tem acesso a tudo. O que faltava ali para ele entender isso? Intimidade. Basicamente isso. Coração do pai, né? Exatamente. Ele sabia o que ele tinha acesso, mas não tinha intimidade para entender isso. E isso aqui é muito importante quando a gente tem intimidade com Deus para entender o que Ele quer pra gente, sabe? Então, eu falei assim, vou começar esse propósito de oração com ele. Nesse meio tempo, esse garoto, ele se mudou para a Europa e sumiu do mapa. Tipo, nunca mais falou comigo. Literalmente, Deus afastou... Mandou matar? Foi Deu fumo. falou, morre, some. Aí Deus falou, não, vou Vem aqui em sumir. Realengo, lá nós vamos... Literalmente, Deus afastou quem não era e aproximou quem era. Porque quando eu cheguei, meu celular travou e tinha muitas mensagens dele. Aí, enfim, a gente começou a orar. A gente orou o quê, amor? 6 meses, mais ou menos, né? Uns 6 meses. Oramos uns 6 meses conversando. Aí tu vinha, voltava... Não, nesse meio tempo a gente não teve contato. Só conversando, conhecer, chamada de sem vídeo. conhecer, Aí ele falava assim, posso chamar de amor? Eu falei, calma.
Aí a gente tá em Varão oração. ousado. Varão ousado. Aí tá, nesse meio tempo, depois de 6 meses conversando, um amigo dele me chamou e falou assim, Daniela, você pode vir pregar aqui no Rio de Janeiro, dia 7 de setembro? Eu falei, caraca, pandemia, como que eu vou ir? Ele falou assim, não, a gente vai pagar suas passagens, eu só preciso que você me dê um sim. Mas o maior propósito disso, você sabe qual é? Você sabe qual é? Conhecer o Marlon. E eu, assim... Sempre ter amigo é bom, né? É bom também. E eu falei, caraca, vou conhecer ele. Só que até então ele não sabia de nada, era uma Eu surpresa. não sabia de nada. Um mês antes. Aí eu falei assim, caraca, isso tá virando realidade, tá virando coisa séria. Eu vou orar. Tá pegando forma. Tá pegando forma. Aí o que eu fiz? Guri, eu emagreci tanto, eu fiz jejum um mês. Eu orei tanto. Eu jejuei tanto. E o pessoal do Sul começou a se movimentar em meu favor, porque para eles, Deus estava impulsionando o meu ministério, mas na verdade Deus estava tratando outra área da minha vida ali. Porque foi um evento que Valesca Maísa cantou, Eliseu Rodrigues pregou, só os top lá, eu era a menorzinha da casa, assim, ó, tampinha da garrafa. Mas eu orei tanto que o meu objetivo, eu sabia que não era simplesmente pregar naquele evento, mas conhecê-lo. E eu orei, eu jejuei, eu falei, meu Deus, agora o negócio tá pegando forma. O que vai ser? Ele não sabia de nada. E eu orando, jejuando, ele falando comigo normalmente, sem saber que eu ia para lá. Quando chegou a sexta-feira antes do evento, o 7 de setembro ia cair numa segunda-feira. O meu voo estava marcado para domingo, né? E na sexta-feira, o amigo dele me ligou e falou assim, Dani, teu voo foi cancelado. Você tem um aeroporto perto da sua casa? Vai lá ver o que aconteceu. Eu falei, tem 15 minutos da minha casa, eu vou lá agora. Só que antes de sair de casa, eu dobrei meu joelho no chão. E eu digo isso para os jovens, né? Quando a gente quer tomar uma decisão na vida, o Marlon escreveu uma frase na Bíblia que ele me entregou que mudou a minha vida. Assim, ele colocou assim, decisões decidem destinos. E isso é um fato. A importância das decisões que você toma. Por isso a importância de ter que consultar a Deus a respeito de tudo aquilo que você vai fazer. O que é que o Dário está Salomão decidindo? diz que na multidão de conselhos a sabedoria. Né? Exatamente. Exatamente. Aí eu falei, eu vou orar. Daí eu falei assim, Deus, meu voo foi cancelado. Será que não é um sinal? Aí eu falei assim, se for um sinal da tua parte, se não é para ser, se eu vou para o Rio de Janeiro me iludir e viver algo pela minha emoção, eu não quero ir. Aproveita que esse voo foi cancelado e que não dê certo essa viagem, eu não quero ir. Aí tá, fui no aeroporto, resolvi o negócio, deu tudo certo. Aí voltei para casa, arrumei minhas malas e eu fui. Cheguei segunda-feira lá, fui direto para casa do amigo dele, ministrei no evento. O evento era o dia todo, era uma imersão, fui a primeira pregadora do dia. Preguei, quando eu entreguei meu microfone, eu tive uma crise de ansiedade. E eu comecei a chorar e falta de ar. E eu fiquei no cantinho do púlpito chorando. E eu, meu Deus, eu tô vivendo uma ilusão. O que eu fiz da minha vida? Esse garoto nem falou comigo ainda, nem tive contato com ele. Como eu estava na organização do evento, eu não tinha tempo para conseguir. Ele não teve contato comigo. Lá, e eu não tinha. Eu estava ali desde domingo, mas não tive contato com ele. Ele era um dos coordenadores e eu... Caraca, esse garoto, eu tô vivendo uma ilusão. Aí, hoje, os nossos amigos, eles ficam nos zoando, né, amor? Dizendo que naquele dia eu peguei todos os profetas e trouxe pra mim, assim, porque começou a subir. Impressionante. Subir. E vinha um atrás do outro. Teve 3 profetas que marcaram a minha vida, 3 palavras proféticas que marcaram a minha vida. Primeira profeta, que eu guardei na minha mente. Ela chegou pra mim e eu tendo aquela crise de ansiedade, respirando, tomando água. E eu dizendo, Deus, tem misericórdia da minha vida. Vale a pena citar o nome dela para ela ver depois. Missionária Elma. Nós temos um carinho por ela muito grande. Uma grande mulher de Deus. Ela chegou para mim e falou assim, Daniela, não, ela nem sabia o meu nome, ela falou assim, filha, eu ouvi a oração que fizestes antes de sair de casa. Lembra da oração? Vou te lembrar. Pai, se é para mim ir para o Rio de Janeiro, para me iludir e voltar desiludida, não permita que eu vá. Mas eu quero te fazer entender que você não está aqui por um acaso. Eu te trouxe aqui como espia para espiar a terra que eu vou te trazer futuramente. Você vai voltar para sua casa em paz. Caraca, acabou comigo. Aí que eu chorei mesmo. Agora. Aí que eu chorei mesmo. Aí veio a segunda. Aí a segunda falou assim para mim. Eu sempre tive um grande sonho de pastorear, de ser pastora, né? Ela falou assim para mim, pastora, minha pastora. E eu sei desse seu sonho, minha pastora. Deixa eu te falar. Sabe por que Deus te trouxe aqui nessa terra? Você está nesse evento apavorada, achando que está vivendo uma ilusão. E era a palavra que eu citei desde que eu cheguei no evento. E ela falou assim, ó, eu te trouxe aqui como espia para espiar a terra que eu vou te trazer, eu vou te colocar, vou constituir a tua família. Você não está aqui por um acaso. Acabou com a minha vida. Aí eu caí, aí eu chorei.
Aí a última que foi para marcar a minha vida e eu voltar para casa em paz foi a Gabriela Lopes, que ela estava no evento. E a gente foi pro camarim, eu participei do camarim com ela sentou com a minha mãe para jantar e ela olhou para mim e falou assim: quero falar com você, vamos lá embaixo. A gente desceu a escadinha do camarim, desceu lá embaixo, assim, e ela é meio doidinha, não sei se vocês conhecem ela pessoalmente. Ela me sacudiu, eu falo assim, que a gente é amiga dela. Ela me sacudiu pelos 2 braços, assim, e falou assim: garota, acorda, você não tá vivendo uma ilusão. Acorda, você não tá aqui por um acaso. Foi Deus que te conectou ao Marlon e eu preciso desenhar para você entender. Ela assim... Volta para tua casa em paz, porque foi Deus que te trouxe para este lugar como espia para espiar a terra que ele vai te colocar. Deus fechou falou, todos, né? fechou tudo. Aí, caraca, eu falei, é aqui, já era, agora eu vou voltar para casa. Só que eu ia ficar mais um dia, ficar na terça também, pós-feriado. Aí no outro dia, eu conheci a família dele, me levou para jantar, aí me pediu em namoro. Aí ele falou assim: a gente já entendi que é você. E eu já estava em paz, entendendo também. Ele me pediu em namoro. Aí encerramos, fui para casa, minha família toda assim: e aí? Aí eu falei: tô namorando, gente. Aí meu pai assim: não, aquele rapazinho tem que vir falar comigo. Não sei nem quem é ele, eu nunca vi. Aí ele falou assim: Mas tanta coisa, né? tanta coisa. Até o nosso público é bem jovem, e pra gente já ir trocando de assunto, senão a gente Sim, fica, né? Porque tanta coisa que Deus fez nisso, que a gente consegue enxergar. A gente, como o nosso público é bem jovem, e tudo que vocês estão falando e liberando sobre todo mundo que está assistindo, o pessoal identificar quando o relacionamento, assim, cara... Eu também, eu acredito, sabe, nisso que tu falou ali antes. Eu acho que Deus não se mete muito nisso, sabe? Isso. Eu, pelo menos eu acho. Não pode não concordar, tranquilo. Mas eu acho que Deus não se mete, mas ele alinha tudo. Isso. Alinha o Deus propósito. mostra quem O pessoal é quem. que quer namorar ou tá orando, qual que seria a dica de vocês, assim, Presta atenção, rapidamente, Teteu, para o pessoal? Então, o que eu geralmente aconselho muito, principalmente aos jovens? Deus, ele dá sinais. Ele mostra. E você também tem a capacidade de entender quem é quem. Quando a gente é jovem, às vezes a gente se ilude muito. Por quê? Porque a gente acaba permitindo que o sentimento, às vezes, a carência e tudo mais, possa tomar uma proporção muito grande e te atrapalhar na hora de fazer a escolha certa. Então, assim, aquilo que a Daniela falou é muito verdade. Decisões decidem destinos. A gente tem liberdade para escolher. Somos livres para escolher. Só que a gente precisa entender uma coisa. Nós sempre seremos prisioneiros das consequências. Porque as escolhas estão aí para todo mundo. Todo dia a gente escolhe alguma coisa. Mais de 31 mil decisões por dia, né, Walter? Exatamente, É uma coisa assim, exatamente. O tempo todo você está decidindo alguma coisa. Você decide a roupa que você vai botar, mas você decide o relacionamento que você vai ter com a pessoa que você quer. Então isso é muito importante. Por quê? Porque tem decisão que você pode tomar que ela pode mudar totalmente o rumo daquilo que Deus tinha projetado para você viver. Entendeu? Então, assim, isso é muito forte. O que eu aconselho? A questão da oração e da obediência. Porque quando você fala para Deus falar com você, Deus fala. Deus fala. Só que às vezes a gente fica o quê? Com aquelas escamas nos olhos pelo sentimento, pela carência. Não, você já percebeu que às vezes a gente ora, você ora, mas quando Deus te dá a resposta não é a que você quer. Aí você fala assim: pô, Deus, não é isso aqui. Não é isso. Você quer que ele te dê uma resposta, mas às vezes ele está te dando o que a gente quer ouvir. Exatamente. Então a obediência vai te levar a viver o extraordinário de Deus. Essa questão, né, que eu vou encerrar essa parte aqui. Quando o Marlon chegou para me pedir namoro, meu pai falou assim: tem que vir aqui. Ele foi. Quando ele chegou lá, meu pai falou assim: em 1 ano eu quero a chave da tua casa, a chave do teu carro e a tua carteira de trabalho para viver. Em 1 ano, ele levou pro meu pai. Levou a sério. E essa questão da obediência, né? Eu tinha um professor da faculdade que ele dizia assim: escute essa frase e guarde na sua vida, que marcou a minha história. Ele falava assim: quando se é jovem, se tem muitas certezas. Mas à medida que você vai crescendo e amadurecendo e envelhecendo, você descobre que tem muita coisa para aprender e muitas perguntas a se fazer. Então, a importância de se buscar conselhos, buscar orientação, sabe? Porque Deus não nos abençoa com coisas, mas com pessoas que podem nos impulsionar para viver a nossa história. E isso é muito importante. Eu buscava. Isso é absurdo isso.
que é o poder que tem isso. Isso. Porque se a gente levar isso a sério, cara. Uma coisa que é muito importante também é conselho de pai e mãe, cara. Isso é muito forte. A bênção deles, bênção. quando eles sabem. Quando você entendem. tem uma pessoa que seu pai e sua mãe aprova, principalmente quando seus pais são muito espirituais, são pessoas realmente de Deus, que têm, né, Essa uma sensibilidade. intimidade, essa sensibilidade. Isso é muito importante. Eu tive um relacionamento antes da Daniela que durou 4 anos, que minha mãe não conseguia olhar pra cara da minha ex-namorada, Da enviada. da enviada. Pra falar daí, quebrou o clima aqui. Cara, Né? e tipo assim, é muito real isso. Eu ignorava, às vezes, minha mãe. Eu fiquei sem falar com minha Esse mãe durante muito relacionamento, tempo. Não tinha relacionamento com E minha Deus mãe. é um Deus de princípios, né? Exatamente. Ele Isso. fala, honra teu pai e tua Teu mãe. pai e cara. tua mãe. Independente Quando do a minha que mãe for, viu, Qualquer Dani, coisa que não, virar nossa. ferir, Quer ir isso bem na já vida? não é de Deus. Pra te pôr longos dias sobre a terra, Exatamente. né? Isso. Quando ela viu a Daniela, ela, meu Deus do céu. E quem fere princípios não vive promessas. Então, tipo assim, feriu esse princípio, já tem que estar ligado que tem alguma coisa. É muito E verdade. é isso aí, gente. Então, você que está nos assistindo, a gente pede para que você anote essas frases. Eu tenho certeza Isso. que é importante isso. E não se esqueça de ouvir os seus pais. Esse dia eu estava falando com meu filho, eu tenho um filho de 12 anos. E ele tá ficando gurizinho agora, né? Homenzinho, né? Então, eu tava falando, cara, tem que ter assim, ó, que o teu corpo vai começar a mudar. Que tu vai ter algumas coisas vão acontecer na tua vida. E é normal, tu não pode achar que isso é só tu que tá acontecendo contigo. Não é só tu que tá mudando. Então eu quero te mostrar, eu sou um pai pra ti. Eu sou o teu pai. Então tu não pode achar que por tu tá pensando alguma coisa, igual eu falei pra ele, tu vai olhar uma guria, tu vai achar diferente. E eu sou pecador. Não é isso, é da tua natureza isso. Só que tu não pode esquecer que tu tem um pai. Sim. E eu falei, cara, e é a mesma coisa com Deus. É isso aí. Sabe o que a gente faz? A gente esquece que a gente tem um pai. Que a gente tá ali. E eu falei, cara, tu pode contar comigo pra qualquer coisa. E com Deus é a mesma coisa, né? Quando a gente sabe que a gente tem um pai, que pra qualquer coisa ele tá dando sustento, tá dando provisão, ele ama os seus filhos. E então isso é extraordinário. A gente tá aconselhado pelos nossos pais. Se o Daniel tem alguma pergunta, Não, isso aí, já ia mudar o assunto. vamos mudar. Tem uma pergunta que a gente sempre faz para quem vem aqui. No caso de vocês são de berço cristão. Já nasceram na igreja. A gente tem uma pergunta justamente para esse tipo de pessoa. Porque nós também somos, também passamos por isso. E quem nasce no berço cristão, a gente é criado assim, não sei como é que é os dias lá. Aqui para nós, geralmente foi quarta, sexta e domingo, os dias de culto. Isso aí. Então, tu é criado dentro desse costume. Quarta, sexta, domingo, tu cresce ali, automaticamente tu aprende a tocar um instrumento, automaticamente tu tira uma palavra, alguma coisa assim, tu cresce naquele ambiente. Sim. Mas para quem é filho crente, sempre tem aquele momento que tu vira a chave, que é o momento da conversão. Porque quem vem do mundo, ele se converte, Jesus entra na vida dele. Mas pra gente que nasce no berço cristão, tem que ter aquele momento que vira a chave. Isso. Sim. E quando foi esse momento na vida de vocês? Eu começo? A Dani, você é a vida toda, né? Não, foi a vida toda. Mas assim, essa chave foi virada na minha vida com 14 anos. Foi quando o meu pai foi pastorear numa igreja não muito legal, no meio de uma boca, assim, né? Falar outra coisa. E não tinha ninguém nessa igreja. Ninguém. Tanto que ela era meio que excluída, assim, né, do campo, porque não... Ninguém queria aceitar cuidar de lá. Era muito difícil, realmente. Até hoje é um lugar muito difícil. E meu pai foi pastorear lá. E ele chegou pra mim e falou assim, Daniela, é com você. Meu pai foi ajudar a pastorear. Falou assim, é com você. Eu quero uma juventude aqui. Você vai ser a regente e a líder dos jovens. Com o Marcelo, que era um outro jovem que tinha lá. Então, se vira. Aí eu falei, caraca, como que eu vou fazer isso? Aí foi ali que gerou um confronto em mim, sabe? Como que eu vou fazer isso? De onde eu vou trazer jovem? O que eu vou passar para eles? Fui crente a vida toda, cresci na igreja, ajudei minha mãe a liderar crianças, fazia teatro, coreografia, enfim, cantava no coral, solava. Mas eu nunca tinha vivido aquela responsabilidade de ter que passar algo para alguém. Eu acho que foi aí que virou a chave na minha vida, que eu falei assim, caraca, eu preciso buscar, senão eu não vou ter o que passar. E eu preciso buscar para quando esses jovens chegarem até mim, eu ter o que alimentar eles. Entendeu? Aí foi onde Deus começou a me despertar para isso. Ele começou a me despertar para isso. Eu fui orar e eu ficava todo dia. Eu descia, o meu pai me largava quando estava chovendo lá na porta da igreja, eu tinha a chave. Eu trancava a igreja, eu ficava lá orando. A manhã toda, às vezes passava a tarde orando. E lendo a Bíblia, dizia, Deus, manda jovem, me ajuda, manda jovem. Foi onde eu comecei a estudar o primeiro texto com profundidade.
que foi a pregação que eu preguei durante 1 ano da minha vida. 1 ano eu pregava essa mensagem onde eu ia. E foi o primeiro texto que Deus começou a me revelar e começou a trazer jovem. Eu tinha 14 anos, eu acabei liderando jovens de 15, 16, 17, 18, 19, 20 anos e eu tinha algo para passar. Foi aí que Deus virou a chave na minha vida, sabe? E eu lembro que teve um período assim que a igreja começou a crescer tanto que a gente começou a fazer eventos. E daí a sede começou a descobrir que a nossa igreja estava crescendo, que tinha uma juventude lá. Aí nos convidaram para um culto distrital que tinha na sede. Ia estar todo o distrito lá. E nessa época o distrito era muito grande, tinha mais ou menos umas 15 congregações. E eu orei durante 1 mês com eles e busquei. Aí eu tinha meninas de 10, de 11, de 12, mas tinha de 20, 23. Aí caraca, elas se motivavam, sabe? Eu orava e impulsionava elas e elas se motivavam e eu comecei a levantar elas e ajudar elas. Quando chegou no dia do evento, a gente chegou lá, a igreja lotada, um monte de coral assim, tudo coral de 30, 40 jovens. O nosso era o menor, tinha 20. Aí quando eu cheguei, sentei no banco, veio o líder distrital e falou assim: Daniela, a gente vai ter que fazer a divisão, porque lá na frente você vai poder cantar jovem a partir dos 15. Então, tudo que é pré-adolescente e adolescente Sim. Você vai ter que tirar. Aí, tirei. Aí, eu, caraca, quem vai solar? A menina que ia solar o hino era adolescente. A menina que ia reger era adolescente. Agora, eu falei, vou ter que me virar. Aí, enfim, de 20, foi 7 lá pra frente. Tá. Aí, quem regeu? Quem solou? Fui eu. Aí eu falei, cara, ainda bem que eu orei. Aí foi onde Deus virou uma chave na minha vida. Esse dia Deus virou uma chave na minha vida. O playback, era tempo do playback ainda. O playback não pegava e eu, meu Deus, o que vai acontecer? Aí eu, Jesus. Aí eu regendo com uma mão, com o microfone na outra, cantando e solando. Aí foi onde Deus me tomou de uma forma assim que eu comecei a liberar palavras e comecei a profetizar. E eu só vi uma nuvem sobre a igreja, assim, ó. E a igreja foi tomada com uma glória, uma glória, uma glória. Eu, Daniela, hoje eu não lembro. Eu não lembro de nada. Eu lembrava depois que eu vi o vídeo. Porque fizeram um vídeo da galeria, o garoto postou no Facebook na época. E o vídeo estourou. O vídeo estourou de uma forma que uma menina me ligou no outro dia e falou assim: é a Daniela Carvalho? Eu falei, oxe, sou eu, né? Ela falou, sou eu. Aí ela falou assim: então, eu quero que você venha pregar no congresso de jovem que a gente vai fazer, e na data tal. Eu falei, olha, eu acho que você errou, porque eu não prego. Eu falei pra ela, não prego. Ela falou assim, não, você prega sim. Eu falei, não prego não, moça. Ela falou assim, você prega, eu vi um vídeo seu na frente de uns jovens e você estava liberando palavras e com uma ousadia e a igreja sendo tomada, eu vi criança sendo batizada. Você prega, você vai pregar no evento. Eu falei, eu não prego. Ela falou, você prega, você vai pregar. Tem a data? Eu falei, tem, fechado. Fechei a data. Depois daquele dia, gente, eu digo assim, esse mês passado que eu fui postar minhas agendas, né, no Instagram para vir para cá, mas eu nunca na minha vida coloquei no Facebook agenda aberta ou Daniel, alguém pedir isso, ou pedir para alguém me indica lá, me manda, não, nunca. Desde aquele dia, desde os meus 14 anos de idade, eu nunca mais parei. E eu tô até aqui até hoje, porque naquele dia eu digo que Deus virou uma chave na minha vida. Eu digo assim, eu tinha tudo para não ser uma pregadora, eu não sou a melhor, não me acho boa, mas eu aprendi uma coisa, Deus não trabalha com habilidades nem com dons, Ele trabalha com disponibilidade. Não é o tanto que você sabe fazer, mas é o quanto você está disponível. Entende? E eu disse, Deus, eis-me aqui. Eu aceitei o primeiro convite, todos que vinham eu nunca recusei. E eu fui, mesmo sem saber muita coisa. E ao longo de lá, Deus veio me amadurecendo e me fazendo crescer. E agora está na vez do meu esposo. Bom, eu sempre fui nascido, criado na igreja. Hoje, o meu pai, ele pastoreia. Ele é presbítero dirigente, né, de uma Assembleia de Deus, Madureira, em São Pedro da Aldeia. Só que eu não tive o privilégio de ser pastoreado pelo meu pai, porque ele não tinha sido levantado como pastor enquanto eu estava lá. E eu congreguei nessa igreja bem pequena, até os 16 anos. Com 16 anos, eu me desviei. E foi nesse período, que vale a pena até mencionar isso, né? Nesse período que eu fiquei afastado da igreja, foi onde eu conheci uma pessoa que me tornou escravo do mundo ali, que foi esse relacionamento que eu tive fora da direção de Deus. Então é muito, muito perigoso quando o jovem passa por esse caminho,
entendeu? Ele tem que estar muito atento, porque é um momento que o diabo ele usa para poder te escravizar, te aprisionar e te travar ali. Mas assim, a misericórdia e a graça de Deus me alcançou. E eu retornei com 20 anos, 21. E eu já retornei na igreja sede, na igreja matriz. E ali foi onde eu realmente tive uma conversão verdadeira. Que a partir dali eu comecei a caminhar valorizando, digamos, os princípios, os propósitos, acreditando naquilo que Deus tinha para mim e fazendo aquilo que Ele tinha me chamado para fazer. Eu trabalhei a vida toda. Sou músico, né? Como você falou, é muito difícil alguém que é de berço não ter esse caminho, não trilhar esse caminho. Eu, a vida toda, fui músico. E ali eu comecei a coordenar um evento junto com um amigo que eu tenho, lá em São Pedro da Aldeia, que é o pastor Felipe, hoje pastoreia Ives. Nós ficamos um bom tempo na produção da vigília de adoração. Ele é o coordenador geral e a gente estava sempre ali, como braço direito, eu e mais uns amigos, para tocar aquele trabalho, né? Então, assim, minha vida foi toda construída em cima disso, até eu conhecer a Daniela. Nesse tempo, né, o meu pai foi levantado como pastor lá naquela congregação. Meu pai, na época, era presbítero, né, e hoje ele está dirigindo a congregação. Não tive esse privilégio de ter sido pastoreado por ele. Aí ficamos ali na Assembleia de Deus Matriz, logo quando nós casamos, né? Permanecemos ali e hoje a gente está na DEVEC, né? Não sei se vocês conhecem. Sim. Pastor Silas Malafaia, somos pastoreados pelo pastor Claudinho, lá em Araruama, é uma filial. E ali nós temos dado continuidade ao propósito que Deus tem para a nossa vida. Hoje vocês cuidam de algum departamento específico ou não? Não, só congregam. Estamos só na itinerância. Nós estamos só na itinerância. A itinerância em si, ela acaba travando você um pouco. Sim, de para servir você local, desenvolver, né? alguma coisa no local. A Dani hoje também dá aula de escola dominical, eu dou aula também para os adolescentes, sou músico na igreja também, mas não consigo nem dar uma assistência maior. Sim. Por causa da itinerância. A vivência da igreja mesmo. Exatamente. Então, eu acho que assim, respondendo a tua pergunta sobre como virar essa chave, né? Quando que a gente entende que essa chave precisa ser virada, eu acho que o maior segredo está na intimidade. Sabe? Lá em Apocalipse, quando o anjo fala à igreja de Laodiceia, ele fala assim: eis que estou à porta e bato. E isso aqui é tão poderoso porque isso reflete a vida de Caim. Depois que Caim mata Abel, a Bíblia diz que ele vira um peregrino errante, né? E ele está peregrinando e ele vai habitar numa terra que é entre o nascer do sol, o Oriente, se eu não me engano, e o Jardim do Éden. E isso aqui é tão maravilhoso. Por que ele foi habitar de frente para o nascer do sol e de frente para o Jardim do Éden? Porque eu posso imaginar, né, Caim olhando para aquela porta fechada do Éden e dizendo: um dia meu pai esteve lá, um dia ele nos contou a história de como era a vida dele lá. Vamos ficar por aqui, porque vai que aquela porta se abra novamente. Isso aqui é poderoso, porque quando a gente entende acerca da intimidade, sobre ser íntimo de Deus, sabe? Vai além de 4 paredes, vai além de uma religiosidade, vai além de uma estrutura, né? Uma estrutura, de uma reunião de 2 horas, vai além disso tudo. Eu digo, tudo isso é só uma cerejinha do bolo, sabe? O segredo está na intimidade. O segredo está no teu íntimo com o teu pai. Entende? Na profundidade. Eu sempre falei isso, né? Pra mim, a parábola que fala do filho pródigo sempre foi sobre o filho que estava em casa. Sim. Nunca foi sobre o filho que saiu. Claro que hoje a gente, pelo menos por mim, eu tenho mais essa clareza, sabe? Não era o cara que saiu, o filho que saiu. Sim. Era o filho que estava em casa e estava mais perdido. Não tinha entendido a paternidade. Sabe por quê? Sabe por que a gente entende isso? Porque a única coisa que o filho que saiu nunca esqueceu foi o endereço de volta de casa. É isso aí. Já o que estava dentro, ele não sabia o endereço de casa. Né? Não sabia do acesso. E é verdade, que ele tinha. cara. Ele tinha, o filho que saiu, ele sabia o lugar do coração do pai. O que estava fora, não. E dentro disso, a gente já ia encerrando, porque a gente já está quase 1 hora já aqui. A gente vê Deus, assim, na verdade, eu falar dentro da nossa realidade aqui. E aí é bom a gente até para sentir um pouco de vocês que Deus está fazendo. A gente vê muito falando assim, ó, Deus não vai fazer mais. Vocês já ouviram isso? Porque vocês não vão assistir mais o que Deus fez. Porque na minha época se fazia e se via.
essa transferência geracional que aconteceu. E eu tenho um filho de 12 anos. E eu tenho 32. E quando eles falam isso, eu não acho justo. Eu não acho justo eu não ver isso. E aí eu pergunto por que eu não estou vendo isso. E eu não acho justo meu filho não ver isso e eu trabalho para que ele veja isso. Então, a gente viu agora ali no começo do ano um movimento lá na universidade que teve nos Estados Unidos. Aqueles momentos de adoração, descente, aquilo tudo acontecendo. E eu sempre falo assim para eles, a minha oração é não ficar de fora do que Deus vai fazer, o que Deus está fazendo. Sim. Como é que é isso para vocês? Como é que Deus tem mostrado isso? Como é que tá, o que está acontecendo lá no Rio de Janeiro? Que a gente acredita e espera, né, por digamos assim, um novo avivamento. Né? A gente Eu também ora por acredito. isso. Mas a gente vê tanta gente falar, que nem o Misael falou, vocês não vão ver, e daqui para frente só piora. Entendeu? Essa é a questão. Qual que é a expectativa? Porque eu sempre pensei assim, cara, veio a pandemia. A igreja agora vai se ligar, né? A igreja falando de modo geral, né? Agora, se a igreja não se ligar nisso, meu, o que precisa mais acontecer? Então, esse despertar, por que parou? Se não tem mais, é porque alguém parou. Alguém deixou de fazer o que fazia. Sim. E convido vocês um pouco sobre isso. Isso é muito forte. Isso é forte. Eu vou continuar falando Porque da eu igreja. sempre falo assim, que Deus é um Deus geracional. É um Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Sim. E eu acredito que nós somos o Isaac. Que o filho que liga os pais aos filhos. Então, nós hoje, o nosso momento hoje na igreja é esse. Que está ligando os filhos geracionais. Sim. E quem não quis mais ser o filho que se entregou no sacrifício para morrer. E parou. E aí, o que acontece? Por causa do tamanho da minha frustração, eu decepciono os outros. Sim. Porque eu parei. Sim. Porque, geralmente, falando ministerialmente, sua vida espiritual, 99% das pessoas param por frustração. Talvez se a gente for falar sobre crises ministeriais hoje, a gente vai falar, primeiro tópico é frustração. Então, alguém um dia parou. Então, como mudar isso? Como é que vocês lá estão vendo isso, esse trabalhar do Senhor? E até eu falo assim, quando alguém me fala alguma coisa, tem que fazer isso, cara. Eu estou esperando, eu estou vendo o que Deus está fazendo, estou esperando eu sentir o que Deus está fazendo, para mim poder ter um discernimento melhor. Sim. Então, passar para vocês aí. Fica à vontade. É complexo, né? Assim, eu vou ser bem sincero. Talvez a minha opinião até possa discordar um pouquinho da dela, não sei. Mas eu não consigo hoje enxergar, digamos assim. Acreditar, eu posso até acreditar, porque é pela fé, né? Mas enxergar um grande avivamento, a igreja vivendo um grande avivamento, como já foi visto no passado, tipo a Rua Azusa e tudo mais, eu não consigo enxergar isso John Wesley. hoje, entendeu? Até mesmo porque, biblicamente falando, não tem nada que te diga na Bíblia que haverá esse grande avivamento. A gente vê a Bíblia dizendo que as coisas serão mais difíceis e pelo menos eu, que sou pré-tribulacionista, né, acredito que as coisas irão apertar e Deus vai levar a igreja. Seremos arrebatados. Pelo menos é pelo que a minha linha teológica, né, aquilo que eu acredito. Que eu sou pentecostal, acredito nisso. Eu não consigo enxergar a igreja vivendo um grande momento, sabe? Que fala assim, caramba, tá incendiado, a igreja agora vai... Eu não consigo. O que eu tenho visto hoje é o Satanás estrategicamente desviando crente. E crente achando que está salvo indo para o inferno. Esse tempo eu vejo muito isso. Porque é muita gente vivendo aquele tempo de estar em cima do muro. Você quer ver uma coisa? Que está destruindo Talvez o hoje a avivamento não humanidade. seja só um culto pentecostal. Exatamente. O que essa que é onde eu iria chegar. O que está destruindo hoje, principalmente parte dos cristãos, é uma hipergraça sendo lançada, né, por nossa garganta abaixo. E essa hipergraça faz com que pessoas acreditem que o amor de Deus ele é capaz de
superar todas as coisas. Mas a gente precisa entender que a justiça de Deus é um pilar também do seu caráter. Então, o caráter de Deus não está somente baseado em amor. Claro que o amor é o maior deles, mas a gente precisa entender uma coisa. Deus é amor, mas é justiça. Deus é amor, mas Ele é justiça. E é aquilo que nós falamos antes. A graça de Deus, ele não a graça de Deus, ela é abundante, mas ela simplesmente não tem a capacidade de acobertar a consequência de um pecado. Não posso dizer nem a capacidade, a palavra, mas ela não vai acobertar a consequência de um erro, de um pecado. Por quê? Porque o pecado ele vai gerar uma consequência. E simplesmente quando você peca, você vai enfrentar a consequência do pecado. Ou seja, o céu está aberto para você, mas a consequência você vai ter que passar. Mostra a justiça de Deus. Mostra né? a justiça. Ele é justo para te deixar tu plantar o que quiser e depois justo para te colher também o que tu plantou. Exatamente. Então, assim, tem muita gente acreditando estar vivendo um evangelho raso, entendeu? Aquela coisa, né, de explosão e tudo mais, mas a vida que tem levado não está condizendo com aquilo que você está, entendeu? Realmente fazendo. Exatamente. Sem te cortar, é muito forte. Eu gosto muito dessa carta à igreja de Laodiceia, quando Deus fala assim, eu vomitar-te-ei. Né? Na verdade, é uma carta que mostra e revela muita graça ampliada de Deus, mas, ao mesmo tempo, conduz o povo ao caminho de retorno, que eu acho que isso aqui é o cerne de tudo, sabe? A gente entender que existe uma placa de retorno, que ainda dá tempo de voltar a essa intimidade. Olha que coisa linda. Quando o anjo diz à igreja, vejo que você não é frio nem quente, mas está morno. Isso aqui é muito poderoso. Eu acredito que você já tem estudado acerca do contexto da igreja de Laodiceia em si, que ela ficava entre os rios, um que vinha de Colosso, outro de Herápolis. Então, o que o anjo está dizendo à igreja de Laodiceia? Quando esses rios eles se encontram e se misturam, vira uma água saloba, uma não água... Produz, né? Isso, uma água que né? não tem capacidade de matar a sede de ninguém, nem de curar ninguém. Então, exatamente, olha só, quem saía do deserto ia para o rio de água fria para matar a sede. Quem chegava ali perto das águas de Herápolis, que sabia que tinha componentes curativos, ia para ser curado. Quando se misturam, o que o anjo está dizendo? Você perdeu a capacidade de matar a sede, perdeu a capacidade de cura. Só que mesmo assim a carta não deixa de conduzir o povo ao caminho do retorno. O que o anjo está dizendo? Estou à porta batendo. Eis que estou à porta e bato. E olha que coisa linda, porque naquela época, quando alguém chegava na casa de alguém, eles vinham com argolas de prata para bater uma na outra, para chamar a pessoa a sair para fora ou abrir a porta. Aqui o anjo está dizendo que Jesus está fazendo as duas coisas. Ele está batendo e ele está chamando. Ele está batendo e está alertando. Eu estou à porta. Se você abrir, eu vou entrar. Eu vou ceiar com você. Olha só que coisa linda. Então, eu acho que o segredo está a gente conseguir enxergar essa placa de retorno. Ainda dá tempo de voltar. Olha o que Abacuque disse. Senhor, aviva a tua obra. Volta a fazer em nosso tempo aquilo que fizestes no passado. Sabe? Eu acredito muito que se a igreja entender isso aqui, se o povo entender isso aqui, ainda há esperança de um avivamento. Entende? Nós estamos vivendo dias caóticos. E eu nunca vi... tempos tão difíceis assim. Eu sou jovem, mas tá muito difícil, sabe? A gente não sabe se... hoje as pessoas estão com medo de gerar, porque sabem que se gerar um filho, vai ensinar algo para ele em casa, mas não sabe o que ele vai aprender na escola. Sabe? Você tem noção ao ponto que chegou? Tá muito difícil. Tá muito difícil. A igreja em si está vivendo um período difícil. A igreja em si está no momento difícil. Como ele falou, uma hipergraça sendo pregada. Tipo, vem como está, fica como está, tá tudo certo, Deus vai te perdoar. Mas, gente, tem uma placa de retorno. A reconciliação, ainda tem uma placa de retorno. Eu não acredito que nós viveremos esse avivamento. Eu acredito que o maior avivamento hoje é simplesmente conversão de almas, é você estar centralizado no lugar que Deus te chamou para estar,
a intimidade com Deus, o quarto, entendeu? Sim. Eu acho que esse é o maior. Agora a gente É vive que eu acho que a aquele- igreja está esperando um avivamento muito barulhento. Né? Ah, e aí que eu ia falar agora. Isso. Como o avivamento não é o barulho, não é o entretenimento, não Vai é o rasgar as emocionalismo. vestes, mas Isso aí, rasgar o coração. é isso aí. Isso, é isso cara, aí. é isso. Eu acho que o maior avivamento vai acontecer quando a igreja enxergar essa placa de retorno e voltar para o quarto da intimidade. Porque hoje tem tantas pessoas que são aprisionadas. A gente volta pro filho pródigo, Exato. cara. Sim. Exatamente. Que talvez, eu acho que tem sentido, cara. Porque o que seria um avivamento hoje? A pessoa que tá dentro... Eu falei uma vez pro meu tio, faz Entender uns que tá 4 dentro, anos né? atrás. Eu falei, tio, hoje eu oro pra igreja se cuidar da igreja. Sim. Sim. Pra igreja ser salva da igreja. Sim. Porque, igual a gente sempre fala, a gente tem direito de não concordar, tem direito de não aceitar, mas nós não temos direito de condenar ninguém. Isso. Isso. Porque às vezes o meu pecado não é o mesmo que o teu. Sim. Então eu acho que essa transformação da mente, que talvez seja... Porque qual que são os problemas das pessoas hoje? É mente. Então onde... igual... Não sei quem falou agora esses dias. O inimigo gosta de imitar Deus em tudo. E Deus quer colocar algo na nossa mente. Só que o inimigo também quer colocar que ele está imitando a Deus. E talvez seja essa virada aí de Sim. transformação, né, Exatamente. na vida das pessoas. E aí que tá o problema, porque o filho ele tava perdido dentro de casa. E é isso que acontece. A gente vê o diabo trabalhando hoje para o crente se desviar dentro da igreja. Dentro da É igreja. isso. É isso Ele aí. pode ir todo culto, o diabo quer mais que ele vá. Isso aí. E ele Pode tá todo crente que culto. tá crente. A questão é ele tem que ficar pro diabo, ele só tem que ficar na água morna. Exatamente. Ele não indo nem pra gelado nem pra quente, tá bom. Ele tem que ficar na morna. E aí Ele não precisa tá a curar questão. ninguém, não precisa matar a sede de ninguém. Ele tá ali porque precisa estar ali. Porque eu acho que a gente, por um tempo, ouviu muito, não sei vocês, mas eu digo por mim, que assim, a salvação é individual. E por ela ser individual, eu me tornei individualista. Egocêntrico. Isso é muito religioso, né? E aí, cara, eu não tenho esse direito. Exatamente. Tem essa questão do individualismo. Essa semana mesmo, a gente estava fazendo uma arrecadação ali para ajudar o pessoal lá de... Onde é que falar que aconteceu? Mussum, né? Mussum, Roca Salles. É, Das Roca enchentes Salles, agora. das enchentes que deu ali, né? Até um cliente da imobiliária ali, ele tava indo para, acho que era Arroio do Meio que ele tava indo. Sim, foi encantado. E daí nós estávamos conversando sobre ajudar, sobre dar alimento, dar dinheiro, né? Enfim, para ajudar o pessoal lá dessa enchente. E daí alguém me falou assim, ó. Não, eu não vou ajudar, porque quando eu já passei necessidade, quando eu precisei ninguém me ajudou. Então, eu não vou ajudar. Mas daí eu, vai, quem sabe tu ajuda, faz o bem, né, e tal. Daí, não, mas eu não quero mal. Tá, mas então tu mais o bem tu não vai fazer. Não, mas eu só não vou fazer. E daí, claro, é algo, não é espiritual, mas Sim. é algo que acontece dentro da igreja. Então, às vezes tu não faz o ir, tu não trabalha nem a favor e nem contra. Tá na morna. Isso aí, eu ouvi muito isso. Essa questão da salvação individual. Só que a gente precisa entender uma coisa. E ela não deixa de ser, né? Exatamente. Mas nos tornou individualista por Exatamente. causa disso. A nossa influência leva pessoas para o céu, cara. A nossa influência leva pessoas para o céu. Tanto a gente precisa entender uma coisa, tanto de forma positiva quanto de forma negativa. Deus nos chamou para sermos influentes. Por exemplo, quando Pedro ele decide retornar para a pesca, ele não precisou chamar ninguém para ir com ele. Ele não chegou para Tiago, para João, vamos embora, vamos pescar Vai novamente. voltar que deu ruim. Ele só falou, eu né? vou pescar. Todo mundo Ele levantou a mão e falou assim, ó, vamos. vou pescar. Aí todo mundo, nós iremos com você. Porque a influência dele trouxe justamente essa visão para os outros discípulos também. Então, assim, aquilo que a gente está fazendo, aquilo que a gente direciona pessoas a fazer, convida pessoas a fazer, tem um poder muito grande para poder conduzir pessoas ao céu. Tem gente que não vai conseguir caminhar com as próprias pernas, não. Está escravizada, está isso, está aquilo. E se você tiver uma linha de pensamento onde a salvação é individual, vou fazer o meu, vou lá prestar o meu culto, vou voltar para casa, você é um crente egoísta, né? Você tem que entender que a tua influência é para levar pessoas ao céu. Deus te chamou para isso. Então isso é muito importante. A gente tem que ter essa visão. Essa visão, né?
E, cara, a gente já tá 1 hora. E a gente também quer liberar vocês aí, que sabe, vocês também tem que cumprir compromisso. E, cara, a gente só tem a agradecer por esse... Amém. Passou tão rápido, né? A gente queria continuar conversando. Mas agradecer vocês por ter o coração de vocês. A gente tá conhecendo mais vocês assim, né? Às vezes a gente conhece pela internet. Sim. Mas a gente sabe que Deus está na vida de vocês e o que vocês estão fazendo. Eu sempre falo que aqui nós, em Syndicast, a nossa vida mesmo, nós somos o amigo do noivo. Bacana. Sabe? Nós apontamos aí, vem o noivo, Glória sai a lhes ao Deus. encontro. Glória a Deus. Então a gente entende que o Syndicast tem sido esse amigo. Glória a Deus. Por mais a gente está começando, tá devagarinho, engatinhando nesse mundo grande que é aí, o YouTube, essas redes, né? Sim. Então a gente está aqui apontando para o noivo. Como aquela mensagem que eu prego, né? O amigo do noivo, ele tem o papel de fazer a noiva se apaixonar pelo noivo. Isso. Então a gente tá aqui fazendo esse papel. É isso aí. Esse é o nosso cerne dele, de tudo, de entender que é isso. Isso é muito bom. Que a vida de vocês seja mais abençoada pelo Senhor. Agradecer mais uma vez Amém. por você estar aqui. E a gente sempre faz uma frase para encerrar, que é como é que vocês se imaginam daqui 5 anos. Aí, Com dessa o aí neném é- no colo. Eu Olha acho só. que sim. Pra gente- Um sim. Pra gente encerrar, a 5? gente vai 1 por ano. Sangue de Jesus. A gente Ó que dá, hein? Já vi que a gente conseguir. Então, Tudo gaúcho, né? Nasci aqui, né? hoje... Cavó, cuidado, é gaúcho, né? É isso aí. Vai ser uma briga isso, meu Deus do céu. Mas eu vou Faz ceder. 2 lá, 2 eu vou, aqui. eu vou né? ceder porque eu gosto da cultura gaúcha. Eu acho que a cultura gaúcha ela é muito mais forte do que carioca. No Brasil todo, Carioca, igual, né? desculpa, eu sou carioca. Mas não tem uma cultura assim, uma raiz. Aqui no Sul é uma coisa bonita de se ver. Eu falo isso com toda certeza. Mas, enfim, hoje a gente tem uma frase que a gente usa muito, Dani, quando está ministrando, ela sobe no altar, ela sempre fala isso. Hoje nós não fazemos mais agendas. A gente não usa nem esse termo mais. Hoje a gente faz aliança. Porque, como ela falou, Deus não nos abençoa com coisas. Deus nos abençoa com pessoas. Então, todas as igrejas que nós vamos, nós procuramos, além do culto, valorizar esse tempo aqui, que é o tempo de mesa. De mesa. Isso aqui é muito importante. A gente cresce muito aqui. É onde as coisas fazem sentido, né? Isso. A gente cresce muito nesse tempo. O tempo de mesa nos constrói, nos faz gerar intimidade, relacionamento. Então, isso aqui é o que tem nos motivado mais ainda a fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Então, isso aqui é muito importante. Então, como que a gente se imagina daqui a 5 anos? Eu penso que com um número muito maior de amigos do que eu tenho hoje. Eu creio que nossas tendas serão alargadas. Eu creio que Deus vai nos fazer ter ainda mais relacionamentos, uma vivência ainda maior. Eu falo assim, família em si, né? Não estamos pensando para agora, não. Mas, né, de repente, daqui a uns 5 anos, um gurizinho aí de 1 ano... Porque a gente pensa nisso daqui para gurizinho, isso aí, tá aprendendo? Isso aí, Isso tá aí, aprendendo. E eu quero Gurizinho, encerrar né? com uma frase também que Deus colocou no meu coração. Que sejamos condutores prudentes, que guiarão e conduzirão pessoas à placa de retorno. Amém. Glória a Deus. Você anotou aí? Gente, agradecer a cada um que está assistindo, que vai assistir. Sempre falo isso, que a nossa fé seja acrescentada, Amém. a nossa fé que seja alavancada com isso. E nós reconhecemos também que sem a ajuda do Senhor nós não conseguimos. Exato. É por causa dele. É por causa dele. Né? Sempre foi por Ebenezer. causa dele. É por ele e para ele são todas as coisas. Amém. Então, que sua semana que você está assistindo seja abençoada. E eu desejo uma semana de paz e prosperidade para todos que vão assistir. E mais uma vez, obrigado a vocês. Amém. Isso aí. Obrigado a vocês. Agradecer também a vocês que, como eu sempre falo, quando alguém vem aqui, que não olharam assim, vamos ver quantos seguidores eles têm, né? Mas não medir esforço para estar aqui com a gente, então a gente é grato mais uma vez. E agradecer a vocês que estiveram do início ao fim, você que entrou no meio da live, você que ainda vai ver. Que Deus venha abençoar você e a sua casa. Amém? Um forte abraço. Deus abençoe. É isso.